Fala pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula de raciocínio lógico direto dos estúdios do curso Equipol. Bem, a partir desse vídeo nós vamos fazer aqui uma sequência do tema de problemas lógicos. Então nós vamos fazer aqui 3 vídeos em sequência chamados de problemas lógicos 1, problemas lógicos 2 e problemas lógicos 3. Então, para a aula de hoje eu trouxe uma questão muito interessante da banca FCC, Assembleia Legislativa do Amapá 2020. Então, na telinha, vamos para a nossa primeira questão, o assunto de verdades e mentiras. Vamos lá. Bem, pessoal, então vamos para a leitura aí da nossa primeira questão, como vocês podem perceber na tela. FCC ALAP 2020. A questão fala o seguinte: 5 previsões haviam sido feitas para o amistoso Argentina versus Brasil. Primeira previsão: o jogo não vai dar empate. Segunda: a Argentina irá marcar pelo menos um gol. Terceira: a Argentina irá ganhar. Quarta: a Argentina não irá perder. E quinta: 3 gols serão marcados. Então essas são 5 previsões do jogo amistoso entre Argentina e Brasil. Qual foi o resultado do jogo Argentina versus Brasil, se exatamente das previsões 3 foram acertadas? E aí, pessoal, a questão fala que das 5 previsões, 3 foram acertadas, ou seja, 5 são verdadeiras. Alternativas: letra A, 3-0 Argentina. Letra B, 2-1 Argentina. Letra C, 0 Argentina, 3 Brasil. Letra D, 1 Argentina, 2 Brasil. Ou letra E, 0-0. Então vamos aqui ao quadro branco para a nossa primeira questão de verdades e mentiras. Vamos lá. Bem, pessoal, então vamos aqui à solução da nossa primeira questão de problemas lógicos, assunto de verdades e mentiras. Então, como vocês podem perceber, no nosso quadro branco, eu já organizei aqui os dados e montei uma espécie de tabela para a gente resolver essa questão, até para a gente poder ganhar tempo. Então, basicamente, como eu falei, é uma questão de verdades e mentiras, ou seja, problemas de investigação. O que você vai fazer basicamente? Você vai organizar os dados por meio de uma tabela. Lembrando que isso aqui é uma das possibilidades para você resolver a questão. Então, nesse cenário, na primeira coluna, pessoal, eu coloquei as 5 previsões, que eu chamei de declarações, e na primeira linha, juntamente com o cabeçalho, eu coloquei os resultados, as alternativas: 3-0, 2-1, 0-3, 1-2 ou 0-0. Lembrando que a questão fez questão de frisar que é Argentina versus Brasil. O que isso significa, pessoal? Se a questão colocou Argentina versus Brasil, o primeiro resultado, obviamente, é da Argentina e o segundo do Brasil. Aqui o primeiro é da Argentina, o segundo é do Brasil e assim por diante. Ou seja, quando eu falo 3-0, Argentina 3, Brasil 0. Quando eu falo 2-0, Argentina 2, Brasil 1 e assim por diante. Então isso aqui é o que nós chamamos de tabela de investigação. Na primeira coluna você coloca as declarações, na primeira linha você coloca os resultados, as hipóteses, tranquilo? Só que o que faz especificamente com que essa questão seja de tabela de investigação ou de verdades e mentiras? O número de previsões corretas. Pessoal, lá no finalzinho, a questão falou que das 5 previsões, 3 foram o quê? Acertadas, ou seja, 3 são verdadeiras. Então pensa comigo, se eu tenho 5 previsões e 3 previsões estavam corretas, o que significa? Que das 5 previsões, 3 são o quê, pessoal? Verdadeiras. E 2 foram o quê? Falsas. 3 foram verdadeiras e 2 são falsas. Uma vez que a questão falou que 3 previsões estavam corretas. Isso aqui, pessoal, é o espelho da questão. É o que vai te guiar para você encontrar a resposta. 3 informações foram verdadeiras e 2 foram o quê? Falsas. Pessoal, 3 vezes 2 Fs. Eu não estou dizendo que está na sequência. A gente vai ter que analisar ao final o quantitativo, ou seja, a resposta correta vai ser aquela em que o resultado vai te dar justamente 3 frases verdadeiras e 2 frases o quê? Falsas. E aí, professor, o que eu faço agora? Montou a tabelinha, anotou a quantidade de informações verdadeiras e falsas, o que você vai fazer? Você vai brincar agora de Sherlock Holmes, ou seja, você vai começar a analisar as hipóteses. Então, o que você vai fazer? Vou pegar aqui o primeiro resultado, pessoal, 3-0. Vamos supor que o resultado correto é esse. Então, vamos lá. Argentina 3, Brasil 0. Argentina 3, Brasil 0. Coloca na tua cabeça. Qual foi o resultado correto? Argentina 3, Brasil 0. Você vai supor que esse foi o resultado correto e você vai lendo as frases, dizendo se aqui é verdadeiro ou falso. Se ao final, pessoal, quando você chegar ao final dessa coluna, você realmente obtiver 3 frases verdadeiras e 2 falsas,
é porque aquele é o resultado do quê? Correto. Se não der certo, você cancela e vai para o próximo, beleza? Então é como se você brincasse aqui de acusação. Qual foi o resultado correto? Argentina 3, Brasil 0. Então vamos lá. Argentina 3, Brasil 0. É a minha hipótese inicial. Argentina 3, Brasil 0. O que diz a primeira frase? O jogo não vai dar empate. Realmente, pessoal, se a Argentina fez 3 e o Brasil 0, quando eu digo que o jogo não vai dar empate, essa frase é o quê? Verdadeira, porque realmente não terminou empate. Segunda frase, a Argentina irá marcar pelo menos um gol. Pessoal, nesse resultado, a Argentina fez quantos? 3. Quem fez 3 marcou pelo menos um gol? Sim. Então essa frase também é verdadeira. Terceira frase, a Argentina irá ganhar. Pessoal, a Argentina fez 3-0. Ela irá ganhar? Sim. Frase verdadeira. E agora, pessoal, estamos no limite, ó. Já tem 3 frases verdadeiras. Vamos para a próxima. A Argentina não irá perder. Realmente, pessoal, como a Argentina ganhou, a Argentina o quê? Não perdeu. Essa frase também é o quê? Verdadeira. Aí o que você faz agora? Para tudo. Por quê? A questão falou que eram 3 previsões corretas e 2 previsões o quê? Erradas. Quando você supôs que o resultado era 3-0, quantas informações verdadeiras apareceram? 4. Eu posso ter 4 verdades? Não, eu só posso ter o quê, pessoal? 3. Conclusão, essa tua hipótese está o quê? Errada, ou seja, o resultado não foi 3-0, porque essas informações contrariaram justamente o que você tem aqui. Eu só poderia ter 3 verdades e apareceram o quê? 4, beleza? Ah, Leandro, o que eu faço agora? Não deu certo essa hipótese? Você vai para a próxima. De início, você pode perceber que você leva um pouquinho de tempo para resolver a questão, mas depois que você ganhar prática, você resolve a questão rapidinho, tá bom? Então, o próximo resultado. Leandro, pode ser qualquer um, eu posso ir direto para o 0-0? Eu posso ir direto para o 2-1? Pode, tanto faz, mas eu vou seguir aqui a sequência, tá? Segunda possibilidade, Argentina 2, Brasil 1. Pessoal, esquece agora do 3-0, vamos supor que é 2-1, vai. Argentina 2, Brasil 1. Argentina 2, Brasil 1. Primeira frase, o jogo não vai dar empate. Realmente, pessoal, se a Argentina ganhou de 2-1, o jogo não deu empate. Isso aqui é o quê? Verdade. Segunda, a Argentina irá marcar pelo menos um gol. Pessoal, como a Argentina fez 2 gols, ela vai marcar pelo menos um? Sim, verdade. Terceira frase, a Argentina irá ganhar. Pessoal, a Argentina fez 2-1. Ela irá ganhar? Sim. Então isso aqui também é o quê? Verdade. E a quarta frase, a Argentina não irá perder. Realmente, como a Argentina fez 2-1, ela não irá perder. Verdade também. E aí, pessoal, game over. Por quê? A questão falou que você poderia ter quantas informações verdadeiras? Apenas 3. Quantas verdades apareceram, pessoal? 4. Significa que esse resultado está contrariando o que você tem. Lembra, isso aqui é o espelho da questão. É por onde você vai se guiar. Conclusão. Como essa coluna está contrariando aquelas informações, game over também. Ou seja, o resultado não foi 3-0 e o resultado também não foi o quê? 2-1. Pessoal, vamos agora para o 0-3, vai. Argentina 0, Brasil 3. Argentina 0, Brasil 3. Então, olha só. Vai. Argentina 0, Brasil 3. Primeira, o jogo não vai dar empate. Realmente, pessoal, se foi 0-3, o jogo não deu empate. Verdade. Segunda, a Argentina irá marcar pelo menos um gol. Pessoal, aqui a Argentina fez algum gol? Não. Então, essa segunda frase é falsa. Terceira, a Argentina irá ganhar. Pessoal, nesse caso, a Argentina ganhou? Não, ela perdeu de 3-0. Então, isso aqui é o quê? Falso. Quarta frase, a Argentina não irá perder. Pessoal, a Argentina perdeu ou não perdeu? Sim. Então, quando eu falo que não irá perder, isso aqui é o quê? Falso. E aí, game over também. Por quê, pessoal? O texto falou que eu só poderia ter 2 frases o quê? Falsas. Observe, quantas falsas apareceram? 3. Eu posso ter 3 frases falsas? Não. Conclusão, essas 3 falsas estão contrariando aqui o espelho da questão, ou seja, eu só poderia ter o quê? 2. Conclusão, o resultado também não foi 0-3, beleza? Pessoal, não foi 3-0, nem 2-1, nem 0-3. Vamos agora para onde? Ah, Leandro, 1-2. Pessoal, vou pular para o último, tá? Por quê, professor? Porque eu quero pular para o último, beleza? Então vamos colocar aqui, ó, Argentina 0, Brasil 0. Argentina 0, Brasil 0. Se não der certo, eu volto para o 1-2, tá bom? Então vai. Argentina 0, Brasil 0. Primeira informação. O jogo não vai dar empate. Pessoal, o jogo deu ou não deu empate? Sim. Então essa frase é falsa.
Segunda frase, a Argentina irá marcar pelo menos um gol. Pessoal, aqui a Argentina fez algum gol? Não. Frase o quê? Falsa. Terceira frase, a Argentina irá ganhar. Pessoal, nesse caso, que deu empate, a Argentina ganhou? Não. Também isso aqui é o quê? Falso. E aí você nem precisa continuar. Quando você perceber na questão que ao julgar o resultado já não vai dar certo, o que você faz? Cancela e já vai para a próxima. Ah, Leandro, e se eu quiser ir até o final? Pode ir, mas você vai perceber que não vai conseguir mais sair do canto, tá? Então, se você quiser só preencher a tabela por questões didáticas, beleza. Mas aqui já não era a resposta. Por quê? Você obteve quantas frases falsas? 3. E a questão falou que apenas quantas são falsas? 2. Conclusão, essa hipótese também está errada e eu pulei de propósito, tá, pessoal? Eu pulei para o 0 a 0 justamente de propósito. Então, o que nós vamos fazer agora? Se não deu certo nenhuma dessas colunas, qual é o único resultado que pode ser a resposta? 1 a 2. Então, vamos lá. Argentina, 1. Brasil, 2. Pessoal, isso aqui vai ser a hipótese correta, tá? Hipótese correta. Observe, ó, vamos lá. Lembra que o primeiro é Argentina, o segundo é Brasil. Então, Argentina 1, Brasil 2. Ou seja, a Argentina perdeu de 2 a 1 para o Brasil. Então, vai. Argentina 1, Brasil 2. Vai. Primeira, o jogo não vai dar empate. Realmente, pessoal, se a Argentina perdeu de 2 a 1, o jogo não deu empate. Essa frase aqui é o quê? Verdadeira. Beleza. Continuando. A Argentina irá marcar pelo menos um gol. Pessoal, a Argentina fez o quê? Um gol. Quem fez um gol? Fez pelo menos um? Fez no mínimo um? Sim, ela fez pelo menos um gol. Verdade também. Terceira frase. A Argentina irá ganhar. Pessoal, com esse resultado, a Argentina ganhou? Não. A frase é o quê? Falsa. Quarta. A Argentina não irá perder. Pessoal, a Argentina perdeu ou não perdeu? Sim. Como ele falou que não, essa frase também é o quê? Falsa. E para finalizar a questão, checkmate. Quinta frase. 3 gols serão marcados. Pessoal, 2 a 1. 1 mais 2, 3. Realmente, 3 gols foram marcados? Sim. Então, quando eu falo 3 gols serão marcados, essa frase é o quê? Verdadeira. Observe, pessoal, que lindo, que espetacular, que show de bola. Nessa coluna, o que nós temos aqui, ó? Nós temos justamente isso, ó. 1, 2, 3. 3 frases verdadeiras, que é o que nós temos aqui. E 2 frases o quê? 2 frases falsas. Ah, professor, mas não apareceu na ordem. Pessoal, nem precisa aparecer na ordem. O que importa é o quantitativo. O que importa é que nós tenhamos 3 frases o quê? Verdadeiras e 2 frases o quê? Falsas. Então, qual foi o único resultado que me deu essa possibilidade? 3 frases verdadeiras e 2 falsas. O único resultado possível foi justamente o 1 a 2. Ou seja, pessoal, qual foi o resultado do jogo? Qual foi o resultado que bateu justamente com o que a questão estava pedindo? Argentina 1, Brasil o quê? 2. Argentina 1, Brasil 2, que, salvo engano, o gabarito é letra D de dado. Beleza? Dá uma olhadinha nas alternativas aí, porque eu não estou com a questão aqui especificamente. Então, Argentina 1, Brasil 2, salvo engano, é letra D de dado. Beleza? Então, se você gostou desse vídeo, compartilha com seus amigos, clica aí no sininho, ativa as notificações, deixa o teu like, ajuda a gente a conseguir chegar na maior quantidade de pessoas possíveis com essa videoaula, tá bom? Então, compartilha isso aqui nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, repassa para os seus amigos, porque daqui a pouquinho a gente vai continuar com mais gravações de vídeos e muito conteúdo produtivo para vocês, beleza? Então esse foi o nosso Problemas Lógicos 1 e eu volto na próxima semana com mais um vídeo chamado de Problemas Lógicos Parte 2. Um forte abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau, pessoal!